E hoje a gente está começando a nova série de mensagens que está relacionada a essa jornada de 40 dias. A gente passou aí por 3 meses falando sobre o relacionamento entre os irmãos, os relacionamentos dentro da igreja, falando um pouco sobre a importância da comunhão, que isso é muito mais do que uma prática de boa convivência dentro da igreja, mas isso está relacionado diretamente com a nossa espiritualidade. Hoje, a gente começa uma série falando sobre o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com o próximo está ligado diretamente ao nosso relacionamento com Deus. Na verdade, a forma como a gente se relaciona um com o outro está ligada à forma como a gente se relaciona com Deus. A gente ficou 3 meses falando que o relacionamento, a comunhão na igreja é um assunto espiritual, muito mais do que um assunto relacional, mas um assunto espiritual. Então, se a gente já falou sobre essa implicação do nosso relacionamento com o próximo, nessas 5 semanas, nós vamos falar do nosso relacionamento com Deus, que a comunhão horizontal está ligada diretamente na nossa comunhão vertical. E essa série será não simplesmente uma série de mensagens, mas vai estar envolvido todas essas outras programações, como nós falamos, inclusive esse Dia da Família, que nós teremos no próximo dia 20. E hoje, para a gente abrir essa série, eu queria falar sobre 40 dias na vida de Jesus. A série, esses 40 dias de comunhão, não tem um significado, específico, mas ele aponta para 40 dias que marcaram a história e que estão relatados no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Foram 40 dias que o Senhor Jesus ele passou no deserto, orando, jejuando, e ele teve o seu relacionamento com o Pai, de certa forma, testado. E é sobre esse fato na vida de Jesus, esse episódio na vida de Jesus, que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite. E eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nos versículos 1 ao 13, o texto conhecido como a tentação de Jesus. É um texto, talvez, muito familiar a muitos de vocês, e eu gostaria de, nessa noite, refletir com vocês sobre a forma como a tentação está relacionada ao nosso relacionamento com Deus. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 13. Melhor, vamos até o 11, tá certo? Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra? A palavra de Deus diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Pode se assentar, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Jesus, ele é o Filho de Deus, aquele que possui a natureza não só humana, mas também a natureza divina. Mas ele foi submetido a esse momento de tentação. Se Jesus, sendo Deus, nos traz a certeza
de que ele não iria pecar, ou se a gente sabendo que ele é o Filho de Deus, sabemos que ele não pecou, nós nos perguntamos, então por que ele foi tentado? E é interessante que nós vemos logo no início, no versículo 1, que o Senhor Jesus, a tentação de Jesus teve um propósito específico, porque a própria palavra de Deus diz que ele foi levado pelo Espírito. E Espírito aí está em letra maiúscula, se você olhar no versículo 1, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ou seja, ele foi conduzido pelo próprio Pai ao deserto para ser tentado. Então havia um propósito para esse momento na vida de Jesus. Então, a primeira lição, a primeira verdade que a gente extrai desse texto é que ser tentado não está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Às vezes você pode ter uma ideia equivocada sobre tentação e imaginar o seguinte: se eu estou passando por uma prova, por uma tentação, é porque há algo errado no meu relacionamento com Deus. Não tem nada errado no seu relacionamento com Deus no momento em que você está passando por uma tentação, por uma provação. O Senhor Jesus, ele tinha plena comunhão com o Pai, e ainda assim foi submetido a esse teste no deserto. O termo grego para a tentação aqui tem o significado mesmo de pôr à prova. Se o pai sabia que o filho não cairia à tentação, por que ele submeteu o filho a esse teste? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A questão do nosso relacionamento com Deus não implica no fato de sermos tentados ou não, mas o nosso relacionamento com Deus está ligado diretamente à forma como nós vamos responder à tentação, a forma como nós vamos responder a esse teste. Jesus, ele foi levado ao deserto, ele ficou lá 40 dias jejuando e orando. E Jesus, embora sendo Deus, ele não teria possibilidade de pecar. A sua natureza humana foi tentada para que de alguma forma ele se identificasse conosco nas nossas debilidades. Jesus, ele passa por isso, e nesse período no deserto, ele foi tentado em 3 padrões comuns a todos os homens. Foram 3 áreas que ele foi tentado, que de alguma forma são os 3 pilares ou a raiz de todas as tentações que temos. E o primeiro padrão, o primeiro teste, foi a respeito dos desejos da carne. Vamos ler novamente os versículos 3 e 4, que diz o seguinte: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus teve fome, o que indica a sua natureza humana. Essa tentação não engloba simplesmente a fome, mas aponta para um Jesus que também era feito de carne e osso, que sentia as mesmas necessidades físicas que eu e você sentimos. Jesus aqui, quando nós vemos o evangelista falando, quando vemos Mateus escrevendo que ele teve fome, isso aponta para a sua natureza humana e que ele possuía as mesmas necessidades fisiológicas que eu e você temos. Aquele momento, a necessidade de Jesus, a necessidade física de Jesus era a fome. Ele tinha desejo por pão, por comida. E o que o inimigo faz? Tenta Jesus exatamente na área onde ele estava, o quê? Fraco, necessitado. Jesus tendo fome, o inimigo fala: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o interessante é que o inimigo, ele questiona. A primeira coisa na abordagem dele é questionar exatamente a filiação de Jesus ao Pai. Se você é filho de Deus mesmo, de verdade, transforma essas pedras em pães. Irmãos,
O texto aqui não está querendo falar simplesmente da tentação quando passamos fome, mas de todas as tentações que temos sobre qualquer tipo de desejo da carne. Todos nós temos necessidades fisiológicas diferentes, não só a fome. E nós somos influenciados, somos seres altamente influenciados de várias formas, inclusive pelos desejos da nossa carne, pelas necessidades físicas que nós temos. Diante da fome, muitos são tentados ao roubo, à desonestidade. Diante de outras necessidades físicas, nós também somos tentados a pecar. Isso inclui outras situações que temos uma necessidade física clara e usamos essa necessidade como pretexto para desobedecermos a Deus. Todos nós possuímos essas necessidades, somos influenciados pelas necessidades e achamos, muitas vezes, ou nos enganamos muitas vezes, imaginando que essas necessidades são justificativas plausíveis para desobedecermos a Deus, para agirmos contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Só que quando olhamos para Jesus diante de uma fome enorme, diante da possibilidade de suprir a sua necessidade, diante da tentação em resolver aquele problema, nós vemos Jesus vencendo a tentação através do quê? Da palavra de Deus. Ele cita Deuteronômio 8:3, quando diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, não viveremos simplesmente pelo nível da sobrevivência. Não estamos aqui nesse mundo simplesmente para suprir as nossas necessidades físicas, mas somos alimentados, orientados, direcionados pela palavra de Deus. Encontramos na palavra de Deus o sentido e o significado para a nossa existência. Em nome da necessidade física, pessoas roubam, matam, traem, mentem, com a justificativa de uma necessidade física. Adão, ele também foi tentado e caiu. Cristo veio exatamente para fazer aquilo que Adão não conseguiu. Adão representa a nossa natureza caída, mas Cristo nos mostra a natureza redimida daquele que veio para ser o nosso Salvador, diante das tentações que nós teremos. Mas o inimigo, ele não se dá por vencido. Após tentar Jesus a respeito dos desejos da carne, representado aqui pela fome, o inimigo ele continua. E ele tenta Jesus nos versículos 5 a 7, em outra área, quando ele diz o seguinte: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Aqui o inimigo ele tenta Jesus numa segunda área, que é a soberba da vida. Aqui o diabo tentou usar uma passagem da Escritura contra o próprio Senhor Jesus. Ele usa o Salmo 91, do versículo 11 ao versículo 12, versículo 11 e 12, para tentar Jesus. Ou seja, a palavra de Deus, quando mal aplicada, descontextualizada, é a fonte, pode ser fonte de tentações, é a raiz de muitas heresias, de muitos enganos. Por isso, hoje em dia, a gente não pode se enganar. Há muita confusão no evangelicalismo, sobretudo no nosso país, mas também em outros lugares do mundo. Há uma frase que já se tornou até clichê, que as pessoas falam o seguinte: não procure uma igreja mais próximo da sua casa, procure uma igreja mais próximo da Bíblia. Não basta ter um versículo da Bíblia ou a Bíblia ser falada. Nós vemos que conhecer textos bíblicos, até o diabo conhece. O próprio inimigo usou a própria palavra de Deus para tentar desvirtuar. E nos dias de hoje não é diferente. Nós vemos pessoas sendo desvirtuadas, conhecendo um falso evangelho através da própria palavra de Deus. Se isso não fosse uma realidade nos dias de hoje, a teologia da prosperidade, se é que podemos chamar de teologia, não seria esse sucesso todo que está no país.
no nosso país. Às vezes você tem um amigo, um parente, que não era crente, e começa a ir a um lugar onde a palavra é usada exatamente dessa forma. E às vezes nós nos contentamos. Pelo menos está indo à igreja. Infelizmente, o problema não está resolvido. Infelizmente, isso não é uma solução. Infelizmente, isso não pode nos trazer tranquilidade, mas nos trazer preocupação. O diabo, ele tentou Jesus usando Salmo 91, versículo 11 e 12, tentando induzir, afirmando que ele poderia usar dos seus próprios poderes. Essa tentação a respeito da soberba da vida é a tentação para popularidade, a tentação da manifestação do orgulho, da superioridade, da ostentação e da visibilidade. É possível fazer boas obras, por exemplo, com motivações erradas. Motivações que são cheias de orgulho, mesmo que o resultado daquela obra seja algo aparentemente bom. Essa tentação do inimigo ao Senhor Jesus está ligada à fama, ao espetáculo. O diabo tentando Jesus a ser reconhecido e aplaudido pelo espetáculo. Hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, a soberba da vida está muito presente. Em uma sociedade de consumo, onde as pessoas valorizam o status, onde as pessoas ostentam os bens, a soberba da vida tem se tornado a razão, o propósito da existência de muitas pessoas. O filósofo contemporâneo, morreu há pouco tempo, Zygmunt Bauman, ele tem uma frase interessante que ele diz: na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. E às vezes as redes sociais, quando usadas de forma errada, são um terreno fértil para o espetáculo. Uma sociedade carente de curtidas, de likes, uma ferramenta para a exposição do corpo, da sensualidade, da busca por notoriedade. Recentemente o Instagram ele decidiu ocultar a quantidade de likes nas postagens, e isso foi uma polêmica enorme, foi um problema enorme para muitas pessoas. Justamente porque uma das grandes fontes de idolatria nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas desde que o pecado se faz presente na humanidade, é exatamente a tentação pela soberba da vida. Só que Jesus vence o engano do inimigo. Ele vence a tentação do diabo, usando a mesma ferramenta que o diabo tentou contra Jesus, a palavra de Deus. Só que usou a palavra de Deus da forma correta. Então, contra a heresia, contra a mentira, contra o engano, nós usamos a verdade da palavra, aquilo que Deus diz através da sua palavra. Ao ser vencido, na terceira área, o inimigo ele passa na segunda área, o inimigo passa por uma terceira tentação. Versículo 8 e 10, ele diz o seguinte: depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E só a Ele preste culto. A terceira tentação está ligada à cobiça dos olhos. O desejo pelo poder. Aquilo que nós podemos obter. Aquilo que nós podemos ganhar. Aquilo que nós cobiçamos com os olhos, que não é nosso, mas nós desejamos ter, independente da forma, dos meios que nós vamos fazer para isso. Jesus foi tentado nessa área da cobiça dos olhos, através do oferecimento, da oferta de poder dada pelo inimigo. E se algum atalho ao Messias, a Jesus, fosse possível, para que ele evitasse a crucificação, evitasse a paixão, a crucificação, o Calvário, o propósito
que foi o propósito a qual originalmente ele veio, essa seria a forma. O diabo já tinha o controle sobre os reinos desse mundo. É o que nós vemos, inclusive, lá em Efésios 2:2. O inimigo estava pronto a dar tudo a Jesus em troca de quê? Da sua lealdade. O mero pensamento a respeito disso provoca em Jesus uma resposta até agressiva. Quando ele diz, retire-se, Satanás, e ele usa a própria palavra de Deus, pois também está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a eles preste culto, como está escrito em Deuteronômio 6:13. Nós vemos que o Senhor Jesus ele é tentado em 3 áreas, e as 3 tentações são vencidas pela palavra. Nessa última, o poder, quando se torna um ídolo, é algo que atinge os nossos relacionamentos com o próximo e também o nosso relacionamento com Deus. Nada nos toca mais profundamente para o bem ou para o mal do que o poder. Uma pessoa que possui poder pode realizar obras maravilhosas, pode fazer uso do poder para o bem de muitas pessoas, mas de igual forma o poder nas mãos de alguém que não teme a Deus, que não tem o temor de Deus, também pode causar um estrago terrível. O poder, a idolatria pelo poder, não destrui apenas relacionamentos, mas também destrói a confiança, o diálogo, a integridade. Basta a gente olhar para a história humana e também para a história das nossas vidas, que vamos identificar como o poder teve um efeito destrutivo na vida de muitas pessoas e talvez na sua vida através de alguém que possuía o poder, que de alguma forma usou o poder para o seu mal, ou talvez até mesmo em algum momento da sua vida, que você foi dominado por essa soberba e fez mau uso do poder e até mesmo prejudicou alguém. Muitas pessoas falam que se você quer conhecer alguém, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, e você vai conhecer quem de fato ela é. Tem um escritor chamado George Shaw, que ele vai dizer, o poder não corrompe o ser humano. Os tolos, porém, corrompem o poder quando passam a ter algum poder. E isso acontece com o mínimo de poder que a pessoa recebe. Eu não vou generalizar, temos inclusive militares na nossa igreja, graças a Deus por isso, mas já viram aquelas pessoas que passam a vestir a farda e elas se transformam completamente? Elas mudam completamente. O simples sentimento de poder transforma completamente aquela pessoa, ou melhor, revela completamente quem aquela pessoa é. A mínima, se tiver uma arma, então, na cintura, o poder, o sentimento de poder traz ainda mais orgulho àquela pessoa. É a tentação da cobiça dos olhos. A pessoa tem uma visão de que aquela posição ali não é uma posição para servir a sua cidade, ao seu estado, ao seu país, que ela está ali para ser um servo, uma função nobre, que a palavra de Deus inclusive diz que são ministros de Deus para o bem comum, mas cobiça aquela posição com o intuito de obter dominação e poder sobre a vida de outras pessoas, se sentir superior. O desejo pelo poder, quando se torna um ídolo, nos estraga por dentro. Quem vive assim, não basta, por exemplo, ter um bom trabalho. É necessário ter supremacia, é necessário dominar, é necessário manipular. Eu trabalhei em um lugar, numa empresa uma vez, que eu tinha um colega na empresa, ele era de outro departamento, que ele já trabalhava há muitos anos ali. O fato dele ser um profissional antigo, ele tinha um bom salário,
ele tinha um reconhecimento dentro da empresa, porque ele exercia uma função extremamente técnica, e ele era muito bom naquilo que ele fazia. E a posição de liderança na sua equipe ficou vaga. Automaticamente, ele esperava que ele fosse promovido para aquela função, que ele seria o líder da sua equipe. Mesmo sendo o melhor técnico da equipe, né, ele desejava ser o gestor, o líder daquela equipe. Mas, para surpresa dele, uma outra pessoa foi contratada de fora para exercer aquele papel. Não existia nada de errado com a sua conduta. Simplesmente, a empresa detectou que ele era um excelente técnico, mas não necessariamente ele era um bom gestor. Mas aquilo foi o fim para ele. Ele se tornou alguém insubordinado, porque ele gostaria de ser o gestor, o líder do departamento. E ele não aguentou, ele começou a procurar outra coisa. No momento que ele arrumou um emprego, que ele teria uma posição de chefia, ele aceitou. E, para minha surpresa, ele ia ganhar menos de 2/3 do que ele ganhava. Ele preferiu ganhar menos, mas ter um perfil de gestor, porque ele não suportou a ideia de não ser ele a pessoa escolhida para liderar aquela equipe. Ele preferiu, de alguma forma, o poder do que a boa reputação, os anos de empresa. Ele pediu demissão, abriu mão, né, de ser demitido um dia, do bom salário que ele tinha, simplesmente porque ele não tinha o título. Infelizmente, eu não tenho mais contato com essa pessoa, mas eu não sei se ele fez bom uso ou não desse poder que ele adquiriu. O pecado do poder é o desejo de sermos mais do que aquilo que fomos criados para ser. O desejo de sermos, de alguma forma, pequenos deuses. Deus criou o homem e nos dá, através da Bíblia, a forma como nós devemos nos relacionar com a sociedade, a forma como nós devemos nos relacionar com a igreja, com a família. E um dos grandes problemas da sociedade, das famílias e até mesmo da igreja é o pecado do poder, o mau uso do poder, do querer ser além daquilo que nós fomos criados para ser. O pecado de Adão e de Eva foi exatamente esse. O seu desejo de poder significou uma ruptura no seu relacionamento com Deus. A experiência de comunhão e diálogo com Deus foi quebrada pelo primeiro casal, justamente porque eles desejaram ser iguais a Deus. Você que conhece a história do rei Davi, lembre-se de Saul, que tinha o poder, mas o seu poder não era capaz de comprar a afeição do povo. E o povo amava Davi, mas não amava Saul. O relacionamento entre Saul e Davi foi destruído por causa do desejo que Saul nutria pelo poder. Amigos de uma vida inteira podem se tornar inimigos por causa de uma disputa de cargos. O poder pode ser o maior obstáculo para o diálogo. Às vezes, pagamos caro para termos poder. Pessoas pagam caríssimo pelo poder. Vemos esse drama entre casais, pais e filhos, patrões e empregados. Às vezes, nada incomoda mais do que um chefe inseguro, do que um funcionário competente e carismático, simplesmente pelo medo de se perder o poder. E é interessante porque, em determinado momento, os discípulos de Jesus discutiram sobre o poder, sobre quem era maior entre eles. E Jesus respondeu dizendo que o maior é o menor, que maior é aquele que é humilde, maior é aquele que serve. E ele demonstrou o seu poder, Jesus demonstrou o seu poder por todos nós, nos servindo. Jesus é o servo sofredor de Deus, aquele que é o maior homem que pisou nessa terra foi aquele que demonstrou o maior serviço sacrificial de todos, morrendo na cruz do Calvário por aqueles que não mereciam, mesmo ele sendo inocente. É ridículo, mas a gente pode ver nos dias de hoje adultos discutindo
por poder em áreas tolas, gastando tempo discutindo quem é o maior, quem é o menor. Parece até aquela brincadeira de criança que se torna briga para resolver quem é o líder, quem tem o melhor brinquedo. Jesus, quando viu uma discussão tola dessas, entre adultos, ele colocou uma criancinha no meio e ensinou sobre o que é a verdadeira grandeza. Santo Agostinho vai dizer que o homem se afasta daquele que o fez, quando acima dele coloca o que ele próprio fez. O poder faz isso conosco. Nós nos afastamos daquele que nos fez, porque colocamos acima de nós aquilo que nós fazemos, as nossas realizações próprias, o nosso orgulho. Há 2 anos atrás eu ouvi uma pregação nesse texto que me marcou muito. Foi um pastor norte-americano, Dr. Russell Moore, não sei quantos conhecem, mas ele, pregando nesse texto, ele disse que o inimigo aqui, ele não estava simplesmente querendo fazer com que Jesus pecasse, que a tentação não é simplesmente fazer com que a gente peque, não é simplesmente uma questão moral, mas o diabo queria não simplesmente tentar Jesus, mas ele queria adotar Jesus. Perceba que logo, no versículo 3, o diabo questiona se Jesus era o Filho de Deus. Nas outras tentações, ele começa a tentação fazendo a mesma pergunta. Dr. Russell Moore, ele vai dizer que é como se o diabo estivesse falando assim com Jesus. O seu pai falou com o povo de Israel no deserto, mas não falou contigo. Eu falei com você no deserto. Seu pai alimentou o povo de Israel no deserto, mas ele não te alimentou, e eu estou te oferecendo alimento no deserto. O diabo estava praticamente dizendo para Jesus: eu posso ser para você um pai melhor. Então, as 3 tentações de Jesus, nessas 3 áreas, que nós também somos tentados, é uma forma que o diabo usa para falar para a gente que ele pode ser um pai melhor para a gente do que Deus é. É o esforço do inimigo de nos seduzir a transferirmos a nossa fidelidade que devemos a Deus, a Satanás. Quantas vezes o inimigo também tenta nos adotar, fazendo com que a gente peque diante de uma necessidade. Por exemplo, às vezes o seu casamento vai mal, e você não se sente amado ou até mesmo satisfeito com seu cônjuge. E Deus diz: lute pelo seu casamento, independente da circunstância. E o inimigo, ao mesmo tempo, tenta te oferecer uma relação extraconjugal. E você cede a essa tentação, você está transferindo a sua fidelidade, que você deve a Deus, a Satanás. Você não está simplesmente cedendo a um desejo da carne, mas admitindo que o diabo pode ser um pai melhor para você do que Deus é. Jovens solteiros, da mesma forma, que são tentados a não adotar um padrão bíblico para a sua vida, e cedem à necessidade, não confiando aquilo que Deus diz para nós, como nós devemos viver. Diante da falta de dinheiro, enquanto Deus nos ensina que devemos trabalhar e garantir o sustento, buscar o sustento através do suor do nosso rosto, mas temos a opção de buscar um atalho desonesto, manchamos nosso testemunho, traímos pessoas, mentimos por causa de poder, porque desejamos o poder, porque somos tentados pelo poder, transferimos a confiança que devemos a Deus, de termos a mente de Cristo, de adotarmos um padrão bíblico para a nossa vida, para a nossa ética, para a nossa moral, mas manchamos o nosso testemunho em busca do poder. Mesmo Deus dizendo que nós devemos ter a mente de Cristo, que a vontade dele para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Transferimos a confiança que temos em Deus, transferimos para o diabo a confiança que devemos ter a Deus, quando somos tomados pelo orgulho
E pela soberba buscamos ser o protagonista das nossas vidas, ao invés de sermos dirigidos e orientados por Deus. Uma das finalidades, meus irmãos, desse episódio na vida de Jesus, não é simplesmente nos mostrar que Jesus foi tentado, mesmo a gente sabendo que ele não ia pecar, porque cremos que ele é o Filho de Deus. Mas uma das finalidades é nos assegurar que temos um sumo sacerdote capaz de se relacionar conosco em todas as nossas debilidades, em todas as nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todos os pontos nos quais nós também somos. A natureza humana do nosso Senhor permite que ele compreenda as nossas próprias fraquezas, porque ele também se submeteu à fraqueza que nós temos, às fraquezas que nós temos. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 18, vai dizer: porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A tentação de Jesus foi uma forma dele se comunicar com todos nós que também somos tentados. Caímos em muitas tentações porque a nossa carne é naturalmente fraca. Mas temos um Deus que não nos deixará sermos tentados além daquilo que nós possamos suportar. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós temos a garantia que Ele proverá uma saída. Quando nós cremos assim, nós somos vitoriosos e podemos agradecer ao nosso Senhor pelo livramento na tentação. A experiência de Jesus no deserto nos ajuda a enxergar essas tentações comuns que nos impedem de servir a Deus de forma eficaz. Além disso, Jesus nos deixa um maior exemplo de como nós devemos responder às tentações que temos em nossas vidas, através da palavra de Deus, através das Escrituras. As forças do mal, a influência do mal, vem como uma avalanche em nossas vidas. Nessas três áreas, nessas mesmas três áreas, os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Mas a gente só vai conseguir combater todas essas tentações se a gente saturar os nossos corações, se nós saturarmos os nossos corações com a verdade, com a palavra de Deus, e confiarmos no sumo sacerdote, que foi submetido ao teste da tentação. O mesmo teste que o primeiro Adão, os nossos primeiros ancestrais, foram submetidos no jardim e falharam. As mesmas tentações que às vezes nós, em algum momento da nossa vida, falhamos também. Nós depositamos a nossa confiança naquele que venceu a tentação, naquele que venceu o teste do deserto, e a sua vitória é atribuída a cada um de nós. E além de atribuir a sua vitória a nós, ele também nos mostra o caminho pelo qual nós devemos trilhar, para que a nossa confiança, que é devida somente a Deus, não seja dada ao diabo, para que o inimigo não nos adote e não nos aprisione através do pecado, através da tentação. E nessa noite, nós vamos celebrar ao Cordeiro que venceu. Vamos celebrar esse Cordeiro que venceu através de uma de suas ordenanças. É um momento solene na vida da igreja onde nós nos lembramos do sacrifício daquele que resistiu à tentação, que sofreu também no jardim do Getsêmani, que derramou o seu sangue, que sofreu, para que hoje nós pudéssemos ser livres. Eu gostaria de encerrar essa pregação lendo o texto de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu gostaria de te convidar a orar nesse momento. Que você feche seus olhos nesse momento e faça uma oração de confissão. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter esse momento de autoexame, que precisamos examinar a nós mesmos, confessar ao Senhor e pegar do pão e tomar do cálice. Faça isso nesse momento, confesse ao Senhor. Não importa exatamente o seu pecado. O que o Senhor espera de você é que você lance esse pecado aos pés da cruz e se arrependa verdadeiramente e tenha plena comunhão com Ele. São 40 dias que nós estaremos orando, intercedendo pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país. Mas a nossa expectativa é que nesses 40 dias você tenha um aprofundamento verdadeiro e sincero com seu Deus. Mas que esse relacionamento íntimo e sincero com Deus não fique restrito também somente a esses dias. Mas que esses 40 dias sejam o início de uma nova jornada na sua vida. De uma vida de uma busca ainda mais intensa a Deus. Uma busca ainda mais intensa pelo conhecimento da palavra de Deus. Que você desenvolva ainda mais o hábito da oração. E que você desfrute de um relacionamento íntimo e sincero com aquele que te criou. Entendendo que o nosso Deus não é uma divindade distante, mas é um Pai que se relaciona amorosamente com seus filhos. E através do sacrifício de Jesus Cristo, que é o que nós celebramos nesse momento de ceia, é o meio pelo qual nós fomos adotados e tivemos o nosso relacionamento refeito com o nosso Pai. Isso custou o sangue, o sacrifício de Jesus. E essa é a noite de nós nos lembrarmos disso. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ouça, Senhor Deus, a nossa confissão. Que o Senhor receba, Senhor Deus, o nosso pedido, Senhor Deus, a nossa súplica de corações quebrantados, arrependidos e sinceros nessa noite, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Não permita, Senhor Deus, que a gente caia em tentação, Senhor Deus. Nos livre, Senhor Deus, cada dia do mal. Que a gente não venha transferir a confiança que nós devemos ter em Ti ao inimigo, diante das tentações, diante, Senhor Deus, dos desejos da carne, da cobiça dos olhos ou da soberba da vida. Mas que possamos confiar, Senhor Deus, na Tua vontade que é boa, perfeita e agradável para nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.